Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos dando sequência aqui no nosso curso de algoritmos, onde agora a gente vai entrar numa parte muito importante aí de algoritmos, que a gente vai estar trabalhando com vetor e matriz. Então primeiro vamos descobrir o que é um vetor. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint, tá? É coisa rápida aqui, deixa eu só ver aqui. Esse Windows 8 é meio bugado, né, pessoal? Manda pesquisar, não vai. PowerPoint, pronto. Para mim demonstrar para vocês o que é um vetor ou uma matriz, tá? Opa, novo não. Layout do slide aqui em branco, então. Vamos lá. Olha, pessoal, uma declaração, primeiro, que é uma variável. Uma variável a gente já viu que é um espaço em memória reservado para conter alguma espécie de valor, seja ele inteiro, caractere, string ou real. Bom, um vetor, ao invés de ser uma variável em memória, ele vai reservar, ou seja, ele vai alocar várias variáveis de um mesmo tipo em memória, tá? Em sequência. Então eu tenho que conseguir controlar isso. Em exercícios do tipo, onde eu teria que declarar 10, 20, 30 variáveis de um mesmo tipo, por meio de vetor eu faço uma declaração só e já aloco posição para as 10 variáveis. Vamos ver aqui um exemplo. Para mim ter uma variável do tipo inteiro, deixa eu inserir aqui uma caixa de texto. O que eu teria então? Por exemplo, uma variável número. Seria número do tipo inteiro, certo? Vamos supor que eu queira declarar 1000 variáveis do tipo inteiro. Como é que eu ia conseguir fazer isso? Sem usar, aliás, usando somente o que a gente já conhece até agora. Eu ia colocar no 1, número 1, número 2, número 3, até o número 1000. Ia ser inviável, né, de mim declarar uma variável assim. Para isso surgiu o vetor e a matriz, onde eu posso fazer essas declarações de maneira mais, vamos falar assim, elegante. Como funciona então? Ao invés de eu declarar um número do tipo inteiro, várias variáveis do tipo inteiro, ou 1000 variáveis para ter 1000 números inteiros para o meu programa, ou como variável no meu programa, o que é que eu faço? Eu declaro um vetor. Um vetor de 1000 posições, eu teria a seguinte situação. Vamos desenhar aqui. Eu teria, aliás, deixa eu desenhar de forma diferente. Então aqui em memória eu teria um valor só. Um vetor em memória, vamos pensar isso daqui como um espaço de memória. Uma variável que vai assumir algum valor em memória. Deixa eu só colocar aqui mais certinho. Então o contorno preto, pronto. Então esse daqui seria a nossa variável. Bom, vamos aqui ainda definir algumas posições. Então vocês estão vendo que eu estou fazendo traçados nessa minha nesse meu esquemático, tá? Eu já vou explicar o que é isso. Deixa eu só terminar aqui para ficar bem fácil para a gente entender. Tá? É muito tranquilo, vetor e matriz não tem muito segredo. Basta somente ter organização que consegue fazer com tranquilidade. Então estamos aqui. O que seria isso daqui, na verdade? Vamos supor que isso aqui são posições do meu vetor. Para cada posição dessa definida aqui, eu estaria declarando uma variável do tipo inteiro. Então cada posição do meu vetor guarda uma variável de um tipo, tá? Como então funciona? Esse espaço aqui tem uma variável inteira, esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, e assim por diante até o fim da
cadeia, ou seja, até o fim do vetor. Ah, o que tem aqui? Eu não sei, uma variável do tipo inteiro. Pode ser número 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1000, tanto faz. E esses números, eles são referenciados, deixa eu até desenhar aqui. Eles são referenciados por índices, onde cada posição dessa, ela tem um índice que varia de 0 até o fim do vetor. Então, por exemplo, para mim me referenciar ao valor que está dentro de alguma posição no vetor, eu vou me referenciar pelo índice dele. Então, vamos supor que aqui dentro eu tenho o valor 10. Tá? Aqui em algum lugar. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Deixa eu inserir outra caixa de texto para mostrar certinho. Então, vamos supor que aqui dentro eu tenho o valor 10. Então aqui dentro, nessa posição, eu tenho o valor 10. Como eu vou me referenciar a ela? Ou melhor, nessa posição aqui. Eu vou falar que eu vou acessar o meu vetor na posição 4. E dessa forma, eu vou estar pegando a posição de o valor número 10, tá? Então vetor é isso. É uma coleção de números inteiros armazenados em sequência em memória, onde eu consigo me referenciar esses números inteiros por meio dos seus índices. E ela é utilizada quando eu preciso declarar muitas variáveis de um mesmo tipo, tá? Eu já vou mostrar um exemplo disso daí na programação. Então vamos lá para o Visual G. Então aqui no Visual G, o que acontece? Vamos fazer nosso primeiro programa vetor. Então vou colocar aqui, ó, vetor, certo? Bom, para mim criar esse vetor, eu preciso declarar ele como uma variável para o meu programa. Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero criar um vetor então, que vai armazenar 10 valores inteiros. Então, primeira coisa, eu tenho que declarar ele como vet, colocar 2 pontinhos, isso aqui no Visual G. A gente já vai ver como fica lá no Dev C++, ou lá na linguagem de programação C. O nome do vetor, que eu vou chamar de vetor, certo? E entre chaves, essas chaves, eu vou colocar o meu valor inicial do vetor, que eu vou iniciar em 1, 2 pontinhos, e até onde esse vetor vai variar. Então, eu vou fazer um vetor de 4 posições, tá? O que esse vetor vai estar armazenando? Ele vai armazenar valores do tipo real. Vamos fazer para armazenar 4 notas e fazer uma média dessas notas agora utilizando o vetor. Certo? Eu vou ter uma variável média também aqui do tipo real, que eu vou declarar aqui separado do vetor. Então, média do tipo real. Posso fazer também 2 declarações de variáveis do tipo real, o tanto que eu quiser, separadamente, tá? Aqui ainda vamos colocar aqui um comentário, declaração de vetor, tá? Para saber como é. Então, eu tenho um vetor que vai começar na posição 1 e vai variar até a 4ª. Então, eu guardei 4 posições de memória para o vetor, de maneira sequencial, certo? Vamos lá, então. Como é que eu vou fazer, então, para mim trabalhar com esses valores? Então, vamos seguindo aqui. Aqui, primeira coisa, quando eu tenho um vetor, deixa eu voltar para cá, eu tenho que garantir, tanto para me inserir como para ler os valores, que eu vou estar andando nas posições desse vetor, ou seja, andando corretamente nos índices desse vetor. E esses índices eles são sequenciais, de 0 até n. Isso caracteriza um laço de repetição, uma variável do laço de controle de um laço de repetição, onde se começa em algum valor e varia de 1 em 1 até o valor final. Para a gente percorrer vetores, a gente vai utilizar então laços de repetição. Daí vem a importância de saber bem laços de repetição.
voltando para cá então, vamos fazer o seguinte. Dentro de um laço, se eu tenho um laço de repetição, eu tenho que ter uma variável que controla esse laço de repetição. Então, o meu i do tipo inteiro, tá? Eu vou fazer utilizando o laço de repetição para, então vamos lá. Para i de 1 até 4, que eu vou ler 4 notas, passo 1, faça. Vou já desenhar aqui meu fim para. E agora ele vai fazer o que? Ele vai fazer a leitura da nota. Então ele vai imprimir escreval, né? Escreval. Informe a primeira nota. Informe a nota. Depois a gente vai fazer aqui um esquemático. Leia. E agora aqui no leia é que vem a diferença. Tá? Para mim ler o meu vetor, ou seja, para mim ler as notas e armazenar aqui dentro desse cara aqui que eu estou chamando de vetor, eu preciso de garantir que ele vai percorrer o meu vetor. Tá? E como eu vou fazer isso? Eu vou ler o vetor, que aqui não tem esse R, né? Vetor. Vou ler o vet, vou chamar de vet. Vou ler o vet, que vetor é uma palavra reservada. Vou ler o vet na posição i. Ou seja, o meu i vai variar. Então ele vai começar lendo a nota na posição 1 do meu vetor. Deixa eu trazer esse esquemático para cá para se fazer entender. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai começar a ler a nota na nossa posição 1, que está aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então ele vai ler a nota na posição 1, no caso meu vetor está começando a ser lido na posição 1, depois na posição 2, 3 e 4 por fim. Tá? Então o que vai controlar isso? O meu laço para, que vai começar em 1, então eu vou ler o vetor na posição do i, que começa em 1. Depois eu vou ler vetor na posição, na hora que ele girar o laço, eu vou ler vetor na posição do i, que vai ser 2, 3 e 4 sucessivamente. Então isso daqui vai garantir a leitura do meu vetor. Bom, feito isso, uma vez feita a leitura do meu vetor, eu vou ter em memória as 4 variáveis do tipo inteira inseridas, tá? Aqui então, eu declaro uma vez que eu fiz essa leitura, eu declaro um novo laço. Porque agora eu preciso percorrer esse vetor para mim fazer uma média. Então, para i de 1 até 4, então novamente eu tenho que começar a percorrer o vetor desde o início, faça. Fim para. Faça o quê? Vou fazer a média das 4 notas do vetor. Eu posso fazer de duas formas isso. Eu não vou fazer com laço para agora. Vamos fazer de outra forma para ficar mais claro como se trabalha com vetor. Depois eu faço da outra maneira em um outro exemplo. Bom, então a média, a gente sabe muito bem que é a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas. Então tudo bem. A média então ela vai ser, vou pôr até entre parênteses, o vetor na posição 1 mais o vetor na posição 2 mais o vetor na posição 3 mais o vetor na posição 4. Tudo isso daqui dividido pela quantidade de posições que o meu vetor tem, que eu sei que é 4. Média aritmética simples. E agora eu vou fazer um escreval com a média. Então, o valor da média é 2 pontos, espaço, vírgula, média. Vírgula média. Tá feito então. Muito fácil, tranquilo. Vamos verificar se isso daqui está correto. Antes, eu vou salvar aqui esse algoritmo aqui, lá na nossa pastinha, contendo os nossos queridos programas. Então, vamos lá.
Sempre dá erro esse HD externo. Pronto, agora foi. Então aqui, ó, eu vou ler ele. Vamos colocar aqui dentro do nosso DVD, lógica de programação. Aqui nos códigos fontes do Visual G. Essa daqui vai ser a aula de número, vamos verificar aqui, de número 20. Então, aula 20. Aula 20. Laço vetores. E a gente vai trabalhar com vetores durante um bom tempo, tá? Para entender bem como funciona. Tá salvo. Agora eu vou vir aqui e vou executar. Opa, tem algum erro aqui. Qual que seria esse erro? Vamos descobrir já qual é que é o erro. Erro de sintaxe na declaração. Então, tudo bem. Assim, faltou aqui uma palavra, né? Então, terminar. Aqui é um pouquinho diferente, não é 2 pontos real, é de real que eu tenho que colocar. Aqui é um vetor de valores reais. Agora vai dar certo. Então, tá aí um erro, me desculpem. Mas é normal, vocês vão ver que a linguagem de programação C é um pouquinho diferente. Bom, ainda tem algum erro, vamos lá. É até bom que dá esses erros. Vamos verificar o que é agora que está dando de problema. Erro na declaração. VET. Deixa eu pensar. Terminar. Só um segundo. Vamos verificar aqui qual que é o erro já. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Vetor de 1 a 4 de real. É assim, esse daqui que é o erro. Estou aqui pensando, tentando lembrar. Aí, agora foi. Então tem que falar que eu tenho uma variável que vai chamar vet, que ela é um vetor que vai de 1 a 4. Esse vetor de 1 a 4 de números reais. Então eu vou formar minha primeira nota. Minha primeira nota, vamos formar tudo igual para ver se está certo. 5, ele pede de novo, ó, 5, 5, 5. E o valor da média é 5. Opa, então quer dizer que ele armazenou, professor, as 5 notas aqui. As 4 notas aqui e fez a média, senão não teria dado certo. Você pode falar, professor, mas tá, 4 variável é muito fácil. Tá, vamos supor que você queira fazer com que o programa faça isso para 10. Para mim, 4 variáveis não pesa para declarar, mas 10 já ficaria gigante. E com o vetor, só basta eu mudar isso e até onde ele vai. Que agora eu vou fazer a média, obviamente que eu também tenho que mudar aqui, né? Das 10 notas. Então se eu vim aqui, ó, inserir mais vet na posição 5, e aqui eu vou copiar para a gente agilizar e fazer aqui logo o esquemático. Depois na posição 6, depois na posição 7, depois na posição 8, depois na posição 9 e por fim na posição 10, e dividir ele pela quantidade, né, de elementos, eu vou ter a média normal agora de 10 valores. Mas isso daqui ainda ficou trabalhoso, tá? A gente vai aprender a otimizar isso daqui também, mais à frente. Então se eu vim aqui, ó, informar 10 notas, 1, 2, 3, 4, 5, opa, termina que eu apertei algo errado aqui no teclado, calma aí, eu inseri uma letra sem querer, então vai lá, executar de novo, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, olha lá, o valor da média é 5. Agora eu fiz para 10 médias, veja como foi fácil eu pôr 10 variáveis aqui para receber. Essa é a ideia do vetor, é trabalhar com conjuntos grandes de um mesmo valor, de um mesmo número, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a otimizar esse cara aqui.
Tá, professor, entendi. E agora, para mim fazer isso daí lá em linguagem de programação C, como é que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui no Dev C++ e vamos lá. Vamos pedir aqui um novo arquivo, fonte. Novamente, vamos incluir a nossa biblioteca de entrada e saída de informações, que é o stdio.io.h. Nossa variável principal, que é o main. E aqui, então, vamos declarar as mesmas variáveis. Só que aqui eu vou ter um inteiro, que eu vou chamar de vetor, ou seja, mesmo nome, vet. E aqui eu vou falar quantas posições ele vai ter, 10. Tá? 10 posições, ou melhor. Deixa eu deixar aqui do lado para ir fazendo um paralelo. Ou melhor, vamos fazer com 4 para ficar mais fácil o exemplo. 4. Só isso, professor? Só. Ele é mais simples do que a declaração dentro do Visual G. Só que aqui é do tipo, esse vetor ele é do tipo real. Tá? Ou seja, float, né? Não é real, é float. Então, volta para cá, float. Certo. Feito isso, vamos fazer então a outra variável média, que também é do tipo float. Float. Se chama média, ponto e vírgula. E uma variável i que vai ser inteira. Então, int i, ponto e vírgula. Agora eu vou ter um laço de repetição, for, daquela forma como a gente já aprendeu anteriormente, onde eu tenho o i começando em 1, o i sendo menor ou igual a 10 e o i se incrementando de 1 em 1. Feito isso, eu vou fazer o esquemático, igual a gente fez aqui no Visual G. Então, printf informe, entre aspas duplas, informe a nota. Vou pôr um /n para pular de linha. E vamos fazer a leitura, scanf. Tá? Aqui eu estou esquecendo do ponto e vírgula, né? Que eu estou lendo uma variável do tipo real. Então, vou indicar que eu vou ler uma variável do tipo real através do porcentagem f. Posição em comercial. E qual variável eu vou ler? Dentro do vetor. Aqui tem uma vírgula. Na posição i. Exatamente como está aqui no meu scanf. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente essa declaração aqui. Eu vou fazer que a média se divida por todos esses caras aqui, tá? Então aqui eu vou colocar essa mesma notação, certo? Só que aqui é o sinal de igual. Mas, professor, eu estou fazendo para 4. Então eu vou comentar porque depois a gente também vai fazer para 10, tá? E vamos fazer o mesmo comando, só que para 4 valores. Então até aqui. Dividido por 4. Ponto e vírgula. Tá? E aqui, obviamente, eu vou fazer um printf para escrever essa média. Então, printf a média é 2 pontos, barra, eu vou estar escrevendo um valor real, então porcentagem f, ponto 2f para ficar com duas casas decimais, vírgula, e agora aqui o nome da variável que é média. Vamos executar para ver se isso daqui está certo. Então vamos lá, executar. Preciso de compilar o arquivo, salvar, então vou colocar exemplo aula 20. Exemplo aula 20. Ele vai executar, ó, não deu erro nenhum. Tá? Opa, deu um erro aqui, por quê? Porque aqui é ponto e vírgula e não vírgula. Então vamos executar novamente, compilar. Vamos verificar, agora não deu erro, ó.
informe a primeira nota, então são 4 notas, vou fazer o mesmo teste, 5, 5, 5, 5, 5, 5, opa, ele tá lendo 10, né, 4 notas, 4 notas, por que que ele encerrou na quinta vez que leu? Porque eu só tenho 4 posições em memória, então na quinta vez eu não tenho onde armazenar, ele dá pau. Opa, fecha. Ó, quer ver? Vou fazer o teste novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, não tem onde armazenar, ele fecha. Tá? Como contornar isso? Tem que ser 4 aqui. Ele vai ler 4 variáveis. Então, deixa eu vir aqui no projeto, compilar ele novamente e agora sim executar. Agora eu vou... Tá falando que o arquivo não está compilado. Tá, então vamos compilar ele. E agora aqui compilar e executar. Deve ser problema no meu HD externo, quer ver? Problema com o meu HD externo, pessoal. Só um segundo aí. Esse HD externo aqui tá um problema, viu? Tá difícil. Pronto. Voltando então. Compilar, compilou, executar, executou. 4 notas, 5, 5, 5, 5. Olha lá, média 5. Aqui dá erro porque o acento ele não aceita. Salvar novamente. E agora se eu for fazer para 10, a mesma alteração que eu fiz aqui no Visual G. Ó. Eu vou passar o vetor para 10 posições e passar aqui no laço para 10. O restante é a mesma coisa. E obviamente vou alterar a minha fórmula. Então vamos lá. É só passar isso daqui então para 10. É só colocar isso daqui igual a 10, exatamente como a gente fez lá. E agora colocar a fórmula, essa fórmula aqui para funcionar. Vou vir aqui, vou salvar. Vamos compilar, nenhum erro, vamos executar. Agora 10 notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Acabei fazendo muito rápido, não deu para ver, né? Mas vamos lá, compila e executa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, a média é 5. Então, bem tranquilo, né? Bem fácil. Não é difícil. Basta dar uma estudadinha aí nesses exemplos e aplicar esses exemplos em outras coisas que a gente vai ver mais para frente. Também vou deixar aí nas próximas aulas uma lista de exercícios usando vetores e matrizes, tá? Então tá aí, em linguagem de programação C, é assim que é a declaração de um vetor também. Declaração de vetor. Tá? E o restante é igual ao que a gente já explicou anteriormente. Muito obrigado, até a próxima videoaula.